Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 25 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos hoje, mais uma vez, um grande ataque com drones contra a Ucrânia. O resultado, porém, foi muito menor do que de ontem, né? Ontem foi uma crueldade absurda, sem sentido. Na linha de frente, mais uma vez, nenhuma grande modificação de ontem para hoje. Agora, curiosamente, o que chamou a atenção foi o Trump falando: para, Vladimir, para, Vladimir. Assim, querendo dizer que está sendo duro com o Putin, né? Uma palhaçada completa que expõe aquilo que eu falei para vocês. Algum acordo foi feito entre esses dois em que o Trump prometeu ganhar essa guerra para o Putin, né? Talvez em troca de dinheiro para a campanha dele, talvez em troca de bots russos para ajudar a popularidade dele. Eu falo para vocês, bots ajudam muito pouco no final das contas. Essa ideia, esse mito da desinformação russa como poderosa modificadora de eleições é só isso, é só um mito. Mas isso não impede que o Trump acredite nesse mito. Ele pode achar que realmente foi ajudado pela propaganda russa no final das contas e se sente em débito com o Putin. E um ponto que ajuda nessa conclusão é o fato de que tudo leva a crer que o governo Trump quer parar as negociações e, no entanto, o Trump fica botando mais um prazo. Ele tinha falado que era até essa semana não teve nada, agora é até o final da semana que vem, e depois vai falar que é o final da outra semana, ou seja, ele continua tentando essa vitória sobre a Ucrânia que foi encomendada pelo Putin, mas que não vai chegar com certeza, né? Vamos falar também sobre a entrevista do Zelensky com o Ben Shapiro, um canal de direita conservadora americano, que ele pôde explicar muitas das dúvidas que o pessoal conservador tem, muitas das propagandas russas foram esclarecidas pelo Zelensky nessa entrevista com o Ben Shapiro. Eu acho que é uma coisa muito importante, isso aí vai fazer diferença mais adiante. Um oficial russo, um general russo, Yaroslav Moskeriv, foi morto num atentado em Moscou hoje. Tá? Uma bomba plantada num carro explodiu e matou o general. A Ucrânia fez isso? Eu acho pouco provável. Mais provável é a briga entre as máfias internas da Rússia. Aquilo que eu falo para vocês é um sinal de fraqueza. Quando o Putin começa a ficar fraco, quando a hierarquia começa a ficar fraca, começa a ter briga entre componentes da máfia, todo mundo já vendo que o Putin vai cair. Ele não está conseguindo que o Trump ganhe a guerra para ele, então ele vai acabar numa situação ruim. Já está a disputa entre os vários mafiosos debaixo do Putin, querendo ver quem assume o controle aí, né? E finalmente vamos falar sobre o grande evento que o Putin está planejando no dia 9 de maio. Dia 9 de maio, vocês sabem, é o dia da vitória que eles consideram lá na Rússia, porque foi o dia que, na visão deles, a Rússia ganhou da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, os aliados comemoram no dia 8 de maio, mas a Rússia comemora no dia 9 de maio e vão fazer uma grande parada lá em Moscou e convidaram muitos chefes de Estado, inclusive o pinguço corrupto do Brasil vai estar lá para prestar solidariedade ao Putin. Ou seja, tudo indica que o Putin estava querendo encomendar esse acordo do Trump ganhando a guerra para ele até o dia 9 de maio, para ter essa grande comemoração da vitória aqui com os amiguinhos ditadores dele. É só ditador sanguinário que vai ter nesse encontro lá na Rússia. Impressionante, o Brasil está do lado desse pessoal. O Lula todo mundo sabe que tá, né? O Lula ama ditadores. Todos os ditadores socialistas de merda do mundo são amigos do Lula. Infelizmente, o nome do Brasil vai estar nessa história também. E não vai ter paz nenhuma até dia 9 de maio. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fora Lula, Fim do IR-CLT, Aspone de Ancapsland e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a situação que a gente tem aqui foi de ontem para hoje: 103 drones Shahed lançados pelos russos contra a Ucrânia. Desses, 81 foram derrubados, não teve nenhum grande efeito, ao contrário de ontem, em que vários prédios foram atingidos aqui em Kiev. De ontem para hoje não teve muita coisa. Os drones se focaram mais em outras cidades aqui e não teve nenhum grande dano no final das contas, né? Teve muita coisa em Kharkiv, tá? Kharkiv teve alguns ataques aqui, infelizmente. Também aqui em Pavlohrad. Enfim, teve alguns ataques, mas nada significativo. O que a gente tem são as imagens do ataque de ontem, né?
Então esse ataque aqui foi o ataque, a gente já falou sobre ele ontem, e mostra nesse ponto aqui, ó, o míssil que atingiu Kiev, um dos mísseis que atingiu Kiev, era um míssil norte-coreano, né? E é o que eu falo para vocês, a falha do Biden e do Trump, tá? Porque a gente não pode tirar o Biden dessa história, não. O Biden também estava nessa parada de não querer irritar o Putin e coisa e tal, né? E ficou realmente dando armas a conta-gotas para a Ucrânia, aquele negócio que, né, não queria entregar tudo, por quê? Porque a aprovação popular dele dependia disso, né? Mas, na verdade, o Biden também queria que a Rússia ganhasse essa guerra, a verdade é essa. Os Estados Unidos, a impressão que dá é que queriam que a Rússia destruísse a Ucrânia no final das contas, essa que é a posição que dá a impressão, né? Enfim, e com essa demora, essa palmolescência do Biden e do Trump, a Coreia do Norte entrou na guerra, né? Ou seja, o Irã já tinha entrado na guerra, a Coreia do Norte entrou na guerra também, já está ajudando a Rússia abertamente. Quanto tempo mais esse pessoal vai ficar na palmolescência lá nos Estados Unidos? Vai esperar o quê? A China entrar na guerra, é isso? A China começar a ajudar a Rússia abertamente? Já está ajudando de formas escondidas, né, de forma em canais indiretos, mas daqui a pouco eles entram nessa guerra direto e aí a situação vai ficar muito mais complicada para os aliados, né? Enfim, essa é a situação. A gente teve aqui muita destruição em Kiev, 12 casas destruídas ou parcialmente danificadas, 77 pessoas foram feridas, 31 hospitalizadas, 8 morreram até o momento, algumas pessoas falam em 10, mas é muito crítico mesmo esse ataque mas esse é o ataque de ontem, né? De anteontem para ontem lá em Kiev, né? E, bom, a gente teve também o ataque ucraniano de anteontem para ontem. Aqui é a imagem, ou na verdade o som dos drones atingindo a base aérea em Novo Fedoriv e Karra na Crimeia ocupada, na Crimeia temporariamente ocupada. Não dá para ver nada, só ouvir o barulho. Ou seja, dá para ver o barulhinho do drone lá no fundo e a explosão que aconteceu e a mulher meio apavorada aqui com o dano, né? Então, ou seja, isso aqui foi o ataque ucraniano ontem, né? A gente não tem muitas imagens do que foi atingido, justamente porque os russos têm feito uma campanha para o pessoal não filmar e não botar na internet, para a Ucrânia não ficar sabendo das coisas. Bom, e o grande assunto do dia, como a gente falou, foi o atentado contra o Yaroslav Moskalik, que é um general das Forças Armadas Russas, o diretor das operações principais lá na guerra da Ucrânia. A bomba foi plantada num carro que estava estacionado num trecho em que ele costumava andar, perto da casa dele, perto de uma organização lá, um quartel lá de Moscou, e quando ele passou do lado do carro, a bomba explodiu e ele acabou sendo morto, né? Então tá aqui, tem essa imagem aqui da explosão. Foi uma explosão forte, tá? Um carro inteiro ali cheio de explosivo para matar um cara quando ele passava do lado. Esse aqui é o Mané, General-Major Yaroslav Moskalik, né? General-Major seria o equivalente a general de 3 estrelas aqui no Brasil, ou seja, é uma posição importante, né? E no final das contas, pode ter sido a Ucrânia isso, mais uma vez? Em tese pode, né? Em tese pode ter sido a Ucrânia que preparou isso daí e botou bombas ali. Eu já expliquei para vocês que os ucranianos têm uma facilidade muito grande de se passar por russos, graças justamente à tentativa de aculturação que a Rússia fez na Ucrânia. Muitos ucranianos falam russo e falam russo fluentemente, sem nem dar dica de que não são russos mesmo. Então é muito fácil para os ucranianos se passarem por russos. E, então, em tese pode, tá? Mas eu acho mais provável que isso tenha sido alvo de algum ataque, russo, né? De alguma das máfias lá da Rússia, uma atacando a outra, porque a morte desse cara, em termos de mudar a guerra da Ucrânia, meio que não muda nada, tá? Mas certamente lá dentro do exército russo tem alguma competição por alguma coisa, né? E aí essa competição, né, para ver quem pega a vaga de não sei quem, já está sendo resolvida da maneira mais mafiosa possível lá na Rússia, né? Bom, agora, a gente teve uma operação ucraniana que foi divulgada aqui pelo GUR, justamente de um avião russo que foi incendiado pelo ataque ucraniano. Então aqui, ó, o GUR diz que mostra um avião no campo de Rostov-on-Don, um Su-30SM que foi destruído por fogo. Está aqui a imagem do avião pegando fogo ali na base de Moscou, lá, tudo pegando fogo ali. Ou seja, isso aqui foi um ataque de sabotagem, um espião ucraniano entrou lá na base, conseguiu botar fogo no avião, filmou o resultado, e está aqui o resultado disso, né? Esse avião pegando fogo por ali, né?
Bom, a gente tem também imagens do 51 grau, né, daquele arsenal russo que foi explodido pelos ucranianos há 3 dias atrás. Dá para ver aqui agora que metade dele foi totalmente destruído e o resto foi muito danificado, o que corrobora aquela avaliação inicial que 80% da capacidade do arsenal teria sido destruída, né? Você vê aqui que 50% dos paióis aqui estão totalmente destruídos, né? Não sobrou nada. E mesmo os outros estão muito danificados, o que chega a esse tipo de coisa aqui. Aqui está a imagem, a área do dano aproximado, e o resto está tudo muito danificado, então isso daqui consegue mostrar aqui, aqui ó, o ponto em que teve ataques ali, segundo o Sentinel-1, que é o satélite de monitoramento, né? Então, excelente notícia, isso de fato, aqui dá para ver de novo a comparação entre o antes e o depois. Dá para ver que realmente todo esse grupo principal aqui deixou de existir, aqui esse galpão principal e esses paióis todos aqui simplesmente deixaram de existir, né? E lembra que você tem aqui paióis que são na superfície, coisa e tal, mas tem muita coisa interna também, e isso tudo explodiu nessa explosão lá no 51 grau, lá em perto de Moscou, né? A gente falou sobre isso há 2 dias atrás. Enfim, então de ontem para hoje teve pouca mudança, a linha de frente também não teve nenhuma grande mudança de ontem para hoje. O que chamou atenção mesmo foi a palhaçada do Trump, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os benefícios econômicos que a Rússia está extraindo da ocupação da Ucrânia, o que sem dúvida alguma tem, né? A Rússia está cobrando impostos do pessoal na Ucrânia, está usando infraestrutura ucraniana nas áreas temporariamente ocupadas, mas eu lembro a vocês o seguinte, que o custo disso, o que a Rússia ganha com isso é muito menos do que custa para a Rússia manter mobilizados os militares ali para manter a ocupação dessa área. Isso é um problema em vários níveis, né? A Rússia sabe que ela não consegue manter essa área a menos que haja um reconhecimento da Ucrânia, um reconhecimento do mundo da ocupação dessas áreas. Isso não vai acontecer. Era isso que o Putin esperava que o Trump conseguisse para ele, e o Trump não está conseguindo, né? O Trump ontem mandou uma mensagem aqui no Trump Social. Eu não estou feliz com os ataques russos em Kiev. Não vale dizer que é um ataque absurdo, um crime de guerra. Não estou feliz com isso. Não eram necessários, um timing muito ruim. Vladimir, pare! Pare, Vladimir! 5.000 soldados por semana estão morrendo, vamos chegar num acordo de paz e coisa e tal. Na hora de falar com o Zelensky, por que o Zelensky não aceitou ceder tudo que o Trump queria que ele cedesse? Ele não fez nada. O Zelensky não atacou a Rússia, não matou civis na Rússia, não fez nada na Rússia. Ele simplesmente disse, olha, não vou aceitar as condições desse acordo de paz. Aí você tem aqui, ó, o Trump falando aqui, ó, umas 8 polegadas aqui de blá blá blá, falando aqui o textão do Trump reclamando do Zelensky aqui, porque ele não aceitou o acordo. Aí o Putin bombardeia a Ucrânia, mata um monte de gente, civis inocentes, um monte de mísseis norte-coreanos contra a capital ucraniana, e não dá uma polegada e meia aqui de reclamação do Trump aqui na rede social dele, né? Dá para ver muito claramente aqui o posicionamento do Trump, claramente pró-Putin nessa história, né? Isso levou até uma série de piadinhas, né? O pessoal fazendo uma piadinha aqui com para, Vladimir, né? Para, Vladimir, já tá doendo, para um pouquinho, né? E estão sacaneando também o Trump por conta da briga comercial dele lá com o Xi Jinping, que o Xi Jinping não mudou nada e agora o Trump já está falando em voltar atrás, em diminuir a coisa. Outros memes têm circulado aqui do Trump com o Putin, o que está ficando feio mesmo essa história, né? Já dá para descartar claramente, o Trump está simplesmente enganado. Essa altura ele sabe do que está acontecendo, o problema é que ele quer mesmo agradar o Putin a todo custo, né? Aqui, ó, até o G1, até a Globo, né, que é russete pra caramba, não resistiu e sacaneou o Trump aqui, é porque também eles não gostam do Trump, né? Critica Putin por ataque a Kiev, Vladimir pare, né? Uma coisa que... Desgrila, que coisa ridícula isso do Trump, né? Mostrando claramente. E não foi só isso não, tá? Em determinado momento, o pessoal perguntou para o Trump esse negócio, falou, não, nós estamos no meio de conversas de paz e mísseis foram disparados, eu não estou feliz com isso, né? Ou seja, a crítica ao Trump é uma crítica leve, vaga, agora contra o Zelensky é uma raiva absoluta, uma coisa absurda. E eu falo, tem um fator nisso também, que é a inveja que o Trump sente do Zelensky, né? O Zelensky é admirado pelo que ele é.
O Trump, ele adoraria ter essa admiração. É muito como o Lula. O Lula também, ele tem inveja do Zelensky, né? Ele olha para o Zelensky, que é admirado pelo que ele está fazendo. O Lula adoraria isso. O Lula é um pinguço corrupto que ninguém vai admirar nunca. E o Trump está embarcando numa de se comparar com o Lula também, que vai ser difícil ele sair disso depois, né? Vai ficar manchado aqui, ó. E perguntaram para o Trump, peraí, você está falando que a Ucrânia tem que fazer um monte de concessão para a Rússia. Qual concessão a Rússia está fazendo para esse acordo de paz? Né? Porque é uma pergunta razoável, né? Os Estados Unidos estão fazendo um acordo de paz, né? Então ambos os lados têm que ceder. Ok, você está querendo que a Ucrânia ceda tudo. Qual é a parte que a Rússia está cedendo nesse acordo? E aí o Trump falou, não, que a parte deles é que eles não vão tomar toda a Ucrânia, e isso já é uma grande concessão, uma concessão muito generosa do Putin. O Trump, o Putin não tem como tomar toda a Ucrânia, nem que ele queira ele consegue tomar toda a Ucrânia, ele está se equilibrando para conseguir manter 17% do território ucraniano ocupado, e nem isso está conseguindo. Se ele tivesse condições de tomar toda a Ucrânia, já tinha feito isso, é lógico, é que ele não consegue. Então não é concessão nenhuma isso, né? Tá cada vez mais claro que não é possível. Mesmo o Trump, com toda a ilusão dele, não tem como ele estar nesse momento inocente nessa história. Tá mais do que óbvio que ele de fato sabe o problema, né? Tem outros cartoons que o pessoal está fazendo aqui, ó. Não que você está impedindo a paz, né? A paz é a Rússia tomar posse, né? E outra coisa que eu falo para vocês também, o Trump, quando falou aquele negócio do canal do Panamá e da Groenlândia e não sei o que lá, você reparou que ele parou de falar isso, né? Ele parou de falar isso porque justamente ele estava nessa expectativa. Pô, se o Putin fez isso... Lembra que quando o Putin invadiu o sul da Ucrânia, né, invadiu a Ucrânia em 2022, o Trump falou isso que era uma jogada de mestre. Não uma jogada muito boa, porque ele vai fazer isso, vai fazer o referendo e vai ganhar posse disso daí. Ou seja, o Trump está com essa ideia mesmo de fazer isso na Groenlândia e no Panamá. Só que ele já viu que vai enfrentar resistência. E viu que os russos também não estão conseguindo fazer isso com a Ucrânia. O plano do Putin não foi tão brilhante assim no final das contas, né? O cara tá aqui do lado. Não, você está impedindo a paz. A paz, na cabeça do Trump, é subjugação. É quem é mais forte entrar lá, tomar conta e deixar a coisa do jeito que tá, o que é um absurdo. E ele vai perceber isso muito rapidamente. Estamos na era da informação descentralizada e distribuída. O BBC Russet pra caramba tá fazendo uma reportagem aqui dizendo que o Zelensky não pode e não vai dar a Crimeia. Eles falam algumas coisas aqui que é verdade, como eu já expliquei para vocês. A Constituição ucraniana impede isso. Nem que ele queira, ele pode ceder a Crimeia para os russos, né? Então não existe essa possibilidade, né? Eles colocam aqui também que isso seria muito ruim em termos de popularidade para ele, mas isso daí é o menor dos problemas. O maior dos problemas é que justamente a Rússia reconhece a Crimeia como ucraniana. Existem tratados assinados pelo Putin reconhecendo isso. Então não tem como dar. A Crimeia vai ser desocupada. Os russos vão sair da Crimeia em algum momento. Até os jornais russos já começam a dizer aqui, ó, que já é praticamente uma conclusão dada que os Estados Unidos vai sair fora da conversa com a Ucrânia, não vai ter mais conversa de paz. Né? Então, ou seja, está todo mundo vendo, o Marco Rubio falou ontem, olha só, se eles não querem paz, a gente vai sair dessa conversa. Mas o Trump continua insistindo, temos que fazer paz e coisa e tal. Outra notícia que a gente teve ontem. Não vai haver assinatura do acordo de minerais essa semana, né? Disse o ministro da Finança ucraniano. O Trump estava dizendo que, né, não, porque estamos negociando um acordo de paz, que vai ser assinado, o acordo de minerais, que vai ser assinado essa semana e coisa e tal, mas a Ucrânia já falou que não vai assinar esse acordo de minerais essa semana. Continuam negociando, a Ucrânia não se nega a negociar o acordo de minerais, mas na estrutura que está, ainda está muito longe de um acordo pronto para ser assinado, né? Então o pessoal está até trolando o Trump aqui, né? Olha só, a China chamou o blefe do Trump e pronto, agora o Trump já está cedendo na guerra comercial. O Irã está fazendo o que quer e mais abertamente, justamente porque com essa vontade do Trump de fazer paz, o Trump está cedendo, só cede para o Irã, né? E não vai conseguir nada. Coreia do Norte, o Trump nem fala mais na Coreia do Norte. Aliados ou estão alienados ou então estão lutando contra o Trump. A Groenlândia e o Panamá mostraram um dedo do meio para ele, né? A Europa já está preparando para a guerra sem os Estados Unidos. E a Rússia está jogando com o Trump como se fosse uma brincadeirinha. Ou seja, o Trump destruiu completamente a geopolítica americana, todas as relações internacionais americanas. O cara conseguiu jogar no lixo por causa dessa subserviência dele ao Putin, né? E veja, mesmo os jornais russos já estão dando como certo o fim desse negócio, né? Mas não o Putin, não o Trump. Aqui, ó, o Witkoff acabou de chegar em Moscou para conversar com o Putin.
Tá aqui, ó, o Witkoff encontrando com, mais uma vez, essa foto aqui é antiga, tá? Mas ele tá de novo lá em Moscou para conversar com o Putin, né? O Witkoff é o encarregado do Trump de conversar com a Rússia e com a Ucrânia, embora nunca tenha ido na Ucrânia, ele só vai na Rússia, né? Enfim, o que ele foi fazer lá para o Putin? Foi dar o recado de que, olha só, não conseguimos, chefe. A gente tentou tudo que você falou ali, mas do jeito que tá, o Zelensky não vai aceitar, não tem como conseguir, coisa e tal. E aí que fica a questão, por que que ninguém quer negociar, todo mundo já sabe que não vai dar em nada esse acordo de paz, e no entanto o Trump continua insistindo que estão negociando a paz. Até o Marco Rubio já falou, não, acabou, não vamos negociar mais nada, não tem mais o que negociar, né? E de novo, esse é um passo que é positivo para a Ucrânia, né? Muita gente vende isso como, olha só, os Estados Unidos vão abandonar a Ucrânia. Não, a Ucrânia, essa negociação de paz não tem nenhuma chance, a Ucrânia não está nem aí para isso. É importante os Estados Unidos abandonar essa tentativa de paz, porque mais rapidamente o Trump vai perceber que só tem uma alternativa, né? Não é que o Trump seja bonzinho e vai chegar, não, é que ele não vai ter alternativa mesmo e vai ser obrigado a ajudar a Ucrânia. Aí a grande dúvida é, o Trump não consegue sair fora, porque o Putin, ditador, não deixa ele parar de negociar. Ele insiste que o Trump ganhe essa guerra para ele. E aí que o pessoal está colocando aqui, aqui ó, o que o Kremlin está demandando hoje e que, infelizmente, os Estados Unidos está aceitando é nada mais do que reescrever as fronteiras reconhecidas internacionalmente para a Europa para que o Putin tenha o ganho dele. O que eles querem é isso. O Putin quer que o Trump ganhe a guerra para ele, né? Simplesmente isso, né? E aí você pergunta, como é que pode isso, né? É só porque o Trump quer um Nobel da Paz? É só porque o Trump quer fazer a paz? Certamente isso tem um fator, tá? Mas tem mais por isso daí. E é o que eu falo para vocês. A minha visão é que, de fato, o Trump aceitou favores do Putin antes da eleição. Ele estava numa situação muito ruim antes da eleição dele em 2024, desculpa. Então ele aceitou favores, aceitou aquela lorota de que a propaganda russa vai ajudar na eleição e coisa e tal. Muita gente aqui no Brasil cai nessa propaganda, tá? Acha que os russos de fato têm um poder na informação descentralizada que eles conseguem, mas é o que eu falo para vocês, vocês estão vendo a coisa errada. Quando você percebe a propaganda do outro lado, é porque a propaganda está fraca. Propaganda forte é aquela que você nem percebe que ela está acontecendo. É como a KGB, como a propaganda russa funcionava antes da era da internet. É quando ela funcionava com jornais e mídias tradicionais. Agora, na internet, tem uma propaganda muito forte? Tem, os russos sempre foram muito bons nisso. Conseguem mudar a cabeça de muita gente por muito tempo? Não, não conseguem. Foi um dos fracassos enormes do Putin nessa guerra, foi justamente a propaganda russa. E, no entanto, algumas pessoas continuam se fiando nisso daí, achando que o Putin ajudou o Trump a ganhar a eleição americana com os robôs dele. Não. O Trump ganhou a eleição americana justamente porque estava sendo perseguido pelo judiciário americano e isso gerou uma vitimização nele e, como qualquer população hoje em dia, existe um sentimento anti-establishment, anti-estado muito grande, alguma coisa que quer destruir essa coisa toda que está aí. As pessoas se identificaram com o Trump está sendo perseguido pelo Estado, então vamos votar no Trump. Foi isso que deu a eleição para o Trump, o atentado também, certamente, ajudou pra caramba o atentado falho lá contra ele, né? O fato é que a propaganda russa fez muito pouco pelo Trump nessa história, só que o Trump acha, né, está sendo alimentado a ideia de que se você abandonar o Putin vai usar essa propaganda contra você. Só que ele já deve estar percebendo que justamente ele ajudar a Rússia está piorando a aprovação dele lá nos Estados Unidos. Não tem jeito, ele não tem alternativa. Ele está numa sinuca de bico. Eu torço para que o Witkoff esteja lá em Moscou para falar para o Putin, olha só, falhamos, não vai ter mais negociação nenhuma, deixa para lá, esquece, acabou, babou, não vai ter alternativa, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas o fato é, o Trump está se vendendo barato para o Putin. Ele não está percebendo que o que ele está recebendo em troca é muito pouco, né? Quanto tempo vai levar para ele perceber a trajetória suicida dele, eu não sei. Bom, e outra ideia que o pessoal está colocando na Europa é sobre justamente tirar os recursos da Rússia diretamente, né? Isso é uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo. Esse dinheiro russo que está confiscado na Europa, em tese, está sendo guardado para reparações de guerra após o final da guerra, mas a situação é que, já que os Estados Unidos se nega a ajudar a Ucrânia, já que os Estados Unidos resolveu se aliar à Rússia, então está na hora de pegar esse dinheiro da Rússia e dar para ajudar a Ucrânia na guerra. Seria uma solução excelente isso daí, né? Outra coisa positiva que aconteceu ontem foi a conversa do Ben Shapiro com o Zelensky. Ele gravou essa conversa há algum tempo atrás, publicou a primeira parte ontem, vai publicar outras partes no canal dele.
Qual que é a vantagem disso? O Ben Shapiro é um canal conservador, mas ele não é super maga, ele apoiou o Trump na eleição, mas ele não é totalmente vidrado no Trump, né? Então ele atinge muita gente do público do Trump. E o que ele fez foi justamente que, aqui ó, o Zelensky diz ao Ben Shapiro que ele gostaria que o Trump reconhecesse que a Rússia é o agressor. E né? Mas é o que eu falo para vocês, a essa altura é ser muito inocente achar que o Trump não reconhece isso. Ele sabe o que está acontecendo. A questão é que o Trump realmente é conivente com isso, ele está ganhando com isso. Ele espera ter vantagens com isso. Então, por isso, ele insiste em dizer que não que a Ucrânia que é agressora, a Ucrânia que começou essa guerra, um absurdo completo. Eu vou deixar o link da entrevista do Zelensky aqui, do Zelensky com o Ben Shapiro na descrição do vídeo, quem quiser acompanhar toda a entrevista em inglês, né? Mas tem vários pontos aqui que ele foi bastante certeiro e também falou sobre algumas dúvidas que o pessoal conservador americano pode ter, né? Uma crítica que muita gente fala, quanto os Estados Unidos deram de ajuda para a Ucrânia, né? Ele diz, por exemplo, sobre os controles que os Estados Unidos colocaram no dinheiro gasto, né, na guerra da Ucrânia, e que isso mostra que o dinheiro foi gasto em armas na linha de frente, não teve nada de desvio, como muitas Russettes falam por aí do dinheiro, né? E aqui, ó, quando os Estados Unidos pagou os sistemas Patriot, artilharia e coisa e tal, e HIMARS, nós demos relatórios completos sobre isso. Os engenheiros ucranianos melhoraram muitas das especificações das armas. Os Estados Unidos recebeu muitos dados sobre uso em guerra dessas armas em décadas. E isso é verdade, isso é uma vantagem enorme, né? Toda arma, enquanto ela não é usada numa guerra, ela é uma arma potencial. Você não sabe se ela vai ser útil mesmo. E isso daí, eles fizeram isso sem ter que investir nada, né? E existem narrativas russas de que algumas armas que deram para a Ucrânia foram usadas em outros lugares por corrupção, mas isso é impossível. Nós temos auditoria junto com os americanos em tudo que é usado aqui, jamais teria uma coisa desse tipo, né? Enfim, ele fala aqui sobre todas as dúvidas americanas, esclarece um monte de pontos de propaganda russa aqui, e diz que espera que, no final das contas, o Trump caia na real e perceba que a Rússia é o agressor. É aquilo que eu falo para vocês, o Trump, ele não quer isso. O Trump já tá, ele não é uma pessoa inocente nessa história. Ele tá de malícia nisso daí. Agora, inevitavelmente, ele vai perceber que não tem alternativa. Que a história que venderam, o Putin, quando convenceu ele que ele poderia ganhar essa guerra para a Rússia, falou isso na história que não, a Ucrânia está acabada, a Ucrânia está destruída. Por quê? Porque o próprio Putin está na bolhazinha dele lá acreditando na propaganda russa. De que a Ucrânia está destruída, né? Falam isso, as Russettes aqui no Brasil falam isso desde os primeiros dias da guerra. Não que a Ucrânia está destruída, que a Ucrânia não tem mais exército, não tem mais nada. É mesmo, Sherlock. Então como é que os russos não avançaram tudo e não tomaram toda a Ucrânia, né? Não, a Ucrânia não está destruída. A Ucrânia continua nessa guerra e está mais forte agora do que estava no início dessa guerra. Agora, essa mentira que falou para o Putin, que o Putin falou para o Trump agora está percebendo que é uma mentira, que ele não vai conseguir convencer a Ucrânia a desistir, porque a Ucrânia não está tão fraca quanto os russos imaginam, né? E, inevitavelmente, ele vai ser obrigado a ir para o outro lado. Não é que ele vai conseguir ir para o outro lado por bondade do coração dele, ele vai ser obrigado a isso, né? Aqui, ó. Falou também sobre a questão da igreja, né, da igreja ortodoxa russa na Ucrânia, que é uma outra acusação que muitos conservadores fazem, que a Ucrânia está fechando igrejas, né? Não, ela está proibindo o patriarcado de Moscou. A igreja ortodoxa, que é muito comum lá naquela região, ela é diferente da igreja católica. A igreja católica que nós estamos acostumados aqui no Brasil tem um líder só, que é o Papa. Então o Papa manda em todas as igrejas católicas aqui no Brasil, e na Europa, e nos Estados Unidos, e no mundo inteiro, né? Na igreja ortodoxa é diferente, você tem alguns patriarcas, é como se fossem vários papas ali que comandam áreas de igrejas ortodoxas, e muitas vezes você tem uma igreja numa área que responde a outro patriarcado e não tem problema nenhum, né? Só que o que acontece? O patriarcado de Moscou é ligado à KGB. O próprio patriarca de Moscou é abertamente um ex-agente da KGB, é um cara que ativamente ajuda o Putin nessa guerra. Então, o que ele falou é isso, não é que ele está fechando igrejas na Ucrânia, ele está proibindo o patriarcado de Moscou na Ucrânia. O patriarcado, as igrejas ortodoxas podem continuar funcionando, se ligando ao patriarcado da Ucrânia, que já está muito forte, que já tem uma boa coisa. E pode ser de outro patriarcado também, pode se ligar ao patriarcado de Constantinopla, o patriarcado grego, e tem vários outros patriarcados aí da igreja ortodoxa, né?
Bom, uma outra coisa que muita gente entende errado, eu já falei isso várias vezes aqui, né? Porque muita gente tem a ideia assim, não, mas é só mudar isso aqui, só vai estar pagando imposto para um governo diferente, né? Os libertários falam muito isso, né? Não, pô, deixa o pessoal ir para a Rússia. Qual o problema, né? Dois problemas. Primeiro é a agressão. Os russos agrediram isso para tomarem essa área, eles destruíram propriedade, mataram pessoas, fizeram um monte de agressão contra civis na Ucrânia. Não é romper o PNA da Ucrânia, romper o PNA das pessoas, dos ucranianos que estão lá na Ucrânia, que foram destruídos por isso daí. E a outra coisa é que, por definição, como você sabe que a maior parte da população aqui quer ficar na Ucrânia, e isso é sabido de eleições e referendos que foram feitos antes do referendo fraudado russo, que existe muita gente favorável à Ucrânia. O que vai acontecer automaticamente nessas áreas aqui? Já está acontecendo, na verdade, né? Os russos começam a caçar as pessoas para a Ucrânia aqui. Historicamente, a Rússia sempre fez isso, pegou as pessoas da área que ela invade e manda lá para a Sibéria, para lugares afastados na Sibéria, e bota russos na região para conseguir garantir isso aqui. Então, ou seja, é uma violência que continua. Não é meramente você trocar o país para quem você está pagando imposto. Isso talvez aconteça na Europa, quando tem alguma mudança de linha na Europa, tem ali algumas fronteiras entre a Holanda e a Bélgica que são super confusas, mas no final das contas a única diferença é essa, para que você paga imposto, se é para um lado ou para o outro. No final das contas não muda nada. Aqui não, aqui é diferente. Aqui você tem a agressão russa, você tem o interesse russo de realmente aculturar aquela área, tirar qualquer vestígio ucraniano, né? Já está proibido falar ucraniano nessas áreas. Professores russos foram mandados para ensinar as crianças a falar só em russo, não falar ucraniano. É uma violência cultural absurda nessa área. Não é meramente pagar imposto para o lado diferente. Recentemente, o Shoigu deu uma declaração dizendo que ele está se preparando para a guerra entre Rússia e Europa, que começaria em 2030. Então o Shoigu diz que a Europa que está se preparando para a guerra, então que a Rússia tem que preparar para a guerra com a Europa, e que estão dizendo que vão tomar a Europa, que vão conquistar tudo e coisa e tal. Mas já tem aqui alguns bloggers russos, né, alguns analistas militares russos, dizendo aqui que, já estou até vendo, nós vamos mobilizar um par de milhões de soldados e eles todos serão mortos ao chegarem ao Vístula ou algum outro lugar, né? A gente não faria de outra forma. O Vístula, para quem não sabe, é um rio que passa ali na Polônia, logo depois de Varsóvia, ou seja, é logo na fronteira ali. Ele está dizendo que a Rússia não conseguiria avançar nada na Europa e ia matar todos os soldados na Europa, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, diga-se de passagem, né? E é isso daí mesmo. O próprio pessoal lá na Rússia está desanimado com esse prospecto de lutar contra a Europa. Sabem que estão morrendo na Ucrânia, quem está lutando é a Ucrânia, estão morrendo ali na Ucrânia, e com isso não conseguiriam nada além disso. Mas, de novo, a Ucrânia é fundamental nessa história, porque se a Ucrânia passar para o lado da Rússia, se a Rússia conquistar a Ucrânia, a Ucrânia mais a Rússia é outro patamar. É a força que a Rússia tinha na Segunda Guerra Mundial, né? Bom, o general Cavoli, naquela reunião que ele teve com o Congresso, continua, tá? É uma série de reuniões que ele tem com o Congresso. Ele está falando aqui, ele falou sobre como os ucranianos aprenderam a usar o Patriot muito rápido e agora já estão ensinando americanos como usar o Patriot. O que ele está querendo dizer com isso? A mesma coisa que a gente já falou aqui, né? Os ucranianos, ao usar uma arma efetivamente numa guerra, nas condições práticas, você aprende muito mais do que o pessoal americano que tem usado ela em teoria. Os americanos estão ganhando essa informação, porque os americanos há muito tempo não são atacados por mísseis balísticos, então não tem uso do Patriot lá nos Estados Unidos, a não ser em condições de teste. A Ucrânia está usando o Patriot numa guerra de fato, ela tem ataques com mísseis balísticos russos que ela tem que atingir, que ela tem que derrubar. Então esse tipo de informação, isso é um valor enorme para os americanos, né? E bom, e finalmente, só para a gente terminar com uma chave de merda esse vídeo, dia 9 de maio vai ser mais uma parada do dia da vitória dos russos, né? Dia 9 de maio os russos comemoram a vitória na Segunda Guerra Mundial, fazem uma parada que está cada vez mais michuruca. Eu tenho certeza que o Putin esperava nessa parada já ter o acordo de paz que ele encomendou do Trump, mas aparentemente isso não vai acontecer. De qualquer forma, ele convidou um monte de ditadores para aparecer lá em Moscou, e eles aceitaram, né? Tá aqui o Maduro da Venezuela, vai para lá, vai o Miguel Díaz-Canel de Cuba, vai o Xi Jinping, vai o Narendra Modi, que são os menos piores, vai o cara que deu o golpe lá em Burkina Faso, vai um monte de merda aqui, e quem vai estar no meio dessa merda toda? Evidentemente o Lula, né? É lógico, é o lugar dele nessa merda toda.
É muito triste ver o nome do Brasil apoiando, né, um dia festivo num agressor de uma guerra internacional. Seria a mesma coisa do pessoal ir para Berlim apoiar o Hitler no meio da Segunda Guerra Mundial. Um absurdo completo isso. Uma vergonha para o Brasil. Não para o Lula. O Lula está no ambiente dele. O Lula ama essas ditaduras todas. O pinguço corrupto brasileiro está exatamente onde ele deveria estar. O problema é o nome do Brasil estar nisso daí também. Uma vergonha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.